Existem histórias que atravessam gerações, relatos sussurrados ao pé do ouvido, lendas contadas em volta da fogueira e experiências tão estranhas que desafiam qualquer explicação. Aqui você irá conhecer algum desses causos, histórias de arrepiar a espinha e mexer com a sua imaginação. Mas antes da gente começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui todos os dias da semana tem relato novo que vai fazer você olhar 2 vezes para a janela antes de dormir. Preparado? Então apaga as luzes e vem comigo. O estranho caminhante da noite. Boa noite, como vai? Eu me chamo Felipe e quero contar um relato que foi passado por gerações na minha família. O que eu vou compartilhar aconteceu com meu bisavô. Na época ele era jovem e morava fora do Brasil, mais precisamente no Peru. É um fato intrigante que confirma que certas criaturas que parecem apenas ser histórias podem realmente existir. Então, vamos ao relato. O meu bisavô sempre gostou de viajar. Ele adorava ir para cidades pequenas e algumas vilas próximas da sua cidade. Ele tinha alguns amigos e familiares por lá e aproveitava para conhecer novas pessoas. Ele costumava sair e muitas vezes passava a noite fora de casa, só voltando na manhã seguinte. Isso era bem normal para ele. Em várias ocasiões, ficava na casa de alguns amigos. Achava melhor do que voltar para sua casa durante a madrugada. Segundo o que me contaram, o meu bisavô era bem supersticioso e medroso também. Ele acreditava em coisas sobrenaturais, como fantasmas, lobisomens e outras coisas. Então, acabava evitando ficar sozinho durante a noite na rua. Mas isso não evitou que ele passasse por uma situação assustadora e inacreditável. Enfim, teve um dia que ele resolveu visitar um amigo em uma das vilas vizinhas. Eram uns 5 quilômetros de onde ele morava, mais ou menos. Os meios de locomoção mais comuns na época eram carroças e cavalos. Ele tinha que passar por uma estrada que atravessava alguns campos. Só para contextualizar, isso era na década de 30. Então, nem preciso falar que o lugar não tinha eletricidade e muito menos iluminação pública. Todos usavam lampiões em suas casas e nas estradas eram apenas a luz da lua e as estrelas para iluminar todo o caminho. O meu bisavô foi, até mesmo porque o seu pai não deixou ele levar o cavalo, pois sabia que ele só voltaria no dia seguinte. Então, seguiu pelo trajeto no início da noite. Ainda tinha um pequeno vestígio de sol no horizonte, porém cada vez mais fraco, enquanto a lua surgia do lado oposto. Ele foi andando pelo campo, estava distraído, quando que do nada percebeu a presença de uma pessoa, isso a alguns metros à sua frente. Segundo ele, era a silhueta de um senhor bem alto que estava andando também bem devagar, porém na mesma direção. O meu bisavô não conseguiu identificar quem era, o que o deixou bem desconfiado. Afinal, ele conhecia todo mundo na vila. Ele ficou atento enquanto se aproximava daquele sujeito que era bem estranho para alguém estar andando sozinho naquela região tão isolada. Isso por si só já era bem assustador. Ao se aproximar do velho homem, o sujeito se virou
e o cumprimentou com uma voz rouca e cansada, dando boa noite. Em seguida, perguntou para onde o meu bisavô estava indo naquela hora. Ele, meio sem graça e ainda desconfiado, cumprimentou de volta educadamente, mas na hora lhe vieram muitas coisas à cabeça. Quem poderia ser aquele homem? De onde veio? E o que ele queria ali? Enfim, ele respondeu dando uma boa noite e disse que iria visitar um amigo na vila ao lado. Em seguida, perguntou para onde aquele senhor estava indo, que prontamente respondeu que tinha ido visitar sua irmã na vila anterior e agora estava voltando para casa. Eles continuaram a caminhar lado a lado quando o tal velho começou a resmungar, falando que estava cansado, mas que ainda teria um longo trajeto. Então, para puxar assunto, o meu bisavô perguntou qual era o nome da sua irmã. O senhor se virou e disse que ela se chamava Carmen. Na hora, o meu bisavô voltou a ficar pensativo, pois ele não se lembrava de nenhuma mulher na vila com aquele nome. Isso foi o deixando ainda mais desconfiado. O velho continuou a falar sobre algumas pessoas da vila que ele conhecia, mas novamente nenhuma daquelas pessoas que meu bisavô conhecia. Chegou então até mencionar algumas casas, mas nenhuma batia com as que havia na vila onde meu bisavô morava. Aquilo realmente estava ficando cada vez mais estranho. Isso, o meu bisavô deu mais uma olhada naquela figura e percebeu que, embora fosse bem velho, parecia bem forte. Estava vestido com um casaco meio desgastado, mas tinha sapatos bons e novos, algo que não era muito comum na época. Apenas pessoas de posses conseguiam comprar sapatos novos. Passado mais um tempo andando ao lado daquele sujeito que não parava de falar, numa certa altura, meu bisavô começou a ficar bem desconfortável, sentindo que algo ruim estivesse prestes a acontecer. Até então, ele não pensava que poderia ser algo do outro mundo, mas lhe veio à mente que poderia ser algum lunático, talvez um ladrão ou um assassino vagabundo na noite sozinho, à procura de uma vítima. Chegou a pensar que poderia ser até a personificação do diabo disfarçado em um velho inocente. Foi aí que ele resolveu que deveria se afastar daquele estranho velho. Ficou um tempo pensando em uma forma educada de deixá-lo para trás. Como já estava bem escuro, a cada passo ele ficava ainda mais apreensivo e nervoso naquela situação estranha. Foi aí que ele teve a ideia de falar com o sujeito que teria que ir até o mato para urinar. Se virou e disse para o velho que poderia seguir sem ele, que logo em seguida o alcançava. O homem parou, olhou por um instante com aqueles olhos fundos e escuros e disse que ele não deveria demorar, pois aquela região era bem perigosa durante a noite. O meu bisavô deu um sorrisinho sem graça e saiu andando rapidamente para o meio do mato que havia perto da estrada. Assim que se afastou o suficiente, começou a correr pela lateral da estrada onde dava para um campo, onde poderia seguir sem precisar mais encontrar aquele velho estranho. O que ele não esperava é que acabaria se perdendo ao correr no meio da mata, no meio daquela escuridão. Em dado momento, ele parou de correr e percebeu que parecia estar andando em círculos. Já estava assustado com toda a situação. Ele parou e respirou, tentando achar uma forma de voltar para a estrada, mesmo que tivesse que voltar ao lado daquele velho misterioso. Passados mais uns minutos andando a esmo no mato, começou a ouvir uns ruídos entre as árvores e o matagal, alguns galhos se quebrando e folhas se mexendo. Na hora, o pavor tomou conta do meu bisavô e em sua cabeça algo muito ruim estava se esgueirando perto dele. Mas quando olhava em volta, não tinha nada. Ele voltou a correr.
mas não conseguia achar o caminho de volta para a estrada. Sempre parecia acabar voltando para o mesmo ponto onde havia parado e ouvido aqueles barulhos. Naquela altura, já estava rindo de desespero e arrependimento de ter deixado a estrada e se afastado do tal velho. Com certeza, era muito melhor do que estar perdido no escuro e sozinho no meio do nada. O meu bisavô contou que andou por mais de 40 minutos sem ao menos conseguir achar um caminho que o levasse de volta. Por fim, já exausto, ele se sentou em um tronco de árvore e tentou pensar em uma solução. Foi aí que ele ouviu novamente aqueles sons no mato em volta. Em seguida sentiu um frio na espinha ao ver a alguns metros uma luz se movimentando. Era uma luz meio alaranjada, típica dos lampiões a querosene. Mesmo com muito medo naquele momento, ele até se sentiu aliviado por finalmente ter visto um sinal de vida. Mas não demorou para perceber que não era bem o que ele gostaria de ver. Ele se levantou e foi andando em direção à luz que naquele momento parecia ter parado em um ponto específico. E foi então que ele sentiu um gelo na espinha. Ao se aproximar da misteriosa luz, ele viu um casebre de madeira no meio do mato. O lampião estava pendurado ao lado da porta que estava entreaberta. Naquele momento, o meu bisavô ficou completamente apavorado, pois ele havia corrido por quase 1 hora naquele local e não tinha nada além de árvores, arbustos e pedras. Não tinha como ele ter passado ali sem ver aquela casa. Já trêmulo, ele pegou o lampião e iluminou em volta, chamando por alguém. Ele chamou, mas nada. Tudo no mais puro silêncio. Ele andou devagar e desconfiado até perto do casebre e iluminou a fresta da porta. Foi quando ele conseguiu ver que tinha uma cama feita de pedra e madeira, uma mesa pequena e um banco. Ele ficou distraído por uns instantes olhando na porta, quando que do nada tomou um susto com algo se aproximando pela lateral da casa. Era aquele maldito velho alto que o acompanhou na estrada, mas ele parecia ainda mais estranho, com um sorriso sinistro e o olhando fixamente e sem piscar. Com aquela voz rouca, ele perguntou o que o meu bisavô estava fazendo naquele lugar. Em seguida, disse que não queria vê-lo perdido naquele local sozinho no escuro. Depois de ouvir aquilo, o meu bisavô começou a tremer ainda mais. Ele estava sem reação enquanto segurava um lampião. Por um instante, ele olhou diretamente para a boca enrugada do velho e disse que viu 2 caninos mais longos que o normal. Ele já estava convencido de que aquele sujeito não era apenas um homem comum. Só poderia ser um vampiro ou até mesmo algum demônio. Sem saber direito no que fazer e numa atitude sem pensar, o meu bisavô simplesmente jogou um lampião a querosene nos pés do velho e saiu correndo feito um louco de volta para o matagal. Ele estava tão desesperado que sequer olhou para trás, mas conseguiu ouvir os gritos daquele velho enquanto se afastava. Segundo meu bisavô, ele não tinha certeza, mas achou que o fogo acabou pegando na criatura e por isso os gritos de agonia ecoando no meio do matagal. Ele correu por quase 10 minutos sem parar. No meio do nada, aquela sensação agoniante de estar andando em círculos era torturante. Até que aquilo tudo silenciou novamente. Os gritos pararam e meu bisavô parou de correr. Ele estava sem fôlego, com fome e exausto. Ele foi até uns arbustos e sentou encostado em uma árvore para descansar um pouco. Por conta do cansaço, ele acabou adormecendo e acordando com os primeiros raios de sol em seu rosto na manhã seguinte. Ele se levantou e começou a andar pelo matagal. Em poucos minutos encontrou uma trilha que o levou de volta para a estradinha. Ele ficou sem entender como poderia ter ficado perdido ali, sendo que estava tão perto da estrada o tempo todo. Aquilo o deixou completamente perturbado. Enquanto voltava para casa, sujo e esfomeado,
Ao chegar, o seu pai estava em pé se preparando para ir para a lavoura. A mãe preparava o café. O meu bisavô pegou um pedaço de pão e foi para o quarto se deitar. Passou horas de olhos abertos na cama, tentando entender tudo o que havia passado na noite anterior. Mas nada tirava da sua cabeça que aquele sujeito era realmente um vampiro e que talvez ele o tivesse matado. Com medo que alguém descobrisse alguma coisa, naquele dia durante a tarde, ele tentou voltar ao local onde estava aquele casebre, mas não tinha nada. Ele não achou o lugar, mas achou no meio do mato um dos pés do sapato daquele velho jogado no chão, que estava completamente queimado. Era a confirmação de que realmente ele havia vivenciado aquele inferno e não era apenas coisa da sua cabeça. Enfim, esse é o relato do meu bisavô. Ele levou anos para revelar essa história, já era velho quando contou para o seu filho, que depois contou para minha mãe e, enfim, foi contado para mim. E sempre que é contado, mantém a mesma riqueza de detalhes daquela noite infernal. Eu acredito que existem coisas sobrenaturais que nos cercam. Eu já ouvi muitas histórias e relatos de pessoas em regiões diferentes, mas que são bem similares. E tudo isso muito antes da era digital e da internet. Como podem ter tantos relatos parecidos em locais tão distantes? Fica aí um questionamento. Uma coisa eu sei: tudo que foi contado só dá mais certeza de que o meu bisavô havia passado por coisas sobrenaturais. Boa noite. A estrada fantasma da BR-116. Boa noite, inscritos do canal. Eu quero compartilhar com vocês um caso extremamente estranho e assustador que aconteceu comigo na BR-116, na altura da cidade de Registro, no interior de São Paulo. Isso aconteceu há cerca de 3 anos e essa é a primeira vez que eu envio para um canal de relatos sobrenaturais. Eu peço que a minha identidade, por favor, não seja revelada. Eu acredito que mais pessoas precisam conhecer essa história, especialmente aquelas que trafegam frequentemente por essa estrada, para que fiquem alertas e tomem as devidas precauções. Eu acredito que mais pessoas precisam conhecer essa história, especialmente aquelas que trafegam frequentemente por essa estrada, para que fiquem alertas e tomem as devidas precauções. Eu espero que essa história provoque em vocês os mesmos arrepios que eu senti ao passar por ela. O relato é o seguinte: isso aconteceu comigo na rodovia Regis Bittencourt, um evento aterrorizante que até hoje eu não consigo explicar completamente e que me deixou uma marca que levarei para sempre. Tudo começou em uma noite, logo após um evento ao qual eu fui com a minha namorada, em Embu das Artes. O evento terminou muito tarde, mas decidimos voltar para casa naquela mesma noite. Queríamos evitar os custos de uma hospedagem e, além disso, a estrada parecia bem tranquila aparentemente, e isso tornaria a viagem mais confortável e rápida. Saímos de lá sem nenhum problema. Estávamos ouvindo música no carro e conversando sobre o quanto o evento tinha sido incrível. No entanto, em determinado momento, a estrada ficou completamente vazia. Um silêncio absoluto havia tomado conta do ambiente e não havia nenhum outro veículo à vista em ambas as direções. A princípio, não demos muita importância, afinal, já era bem tarde. Mas conforme avançávamos naquele vazio absoluto, a solidão da estrada começou a se tornar assustadora, até que um frio estranho começou a tomar conta do carro. Continuamos dirigindo a uma boa velocidade
pois ainda tínhamos um longo caminho pela frente até a nossa cidade. De repente, uma névoa densa começou a cobrir a estrada. Ela surgiu do nada, envolvendo tudo em uma bruma tão espessa que parecia absorver a luz dos faróis do carro. Um desconforto inexplicável havia tomado conta de mim. O meu coração começou a acelerar e, por precaução, eu reduzi a velocidade. A visibilidade era mínima e a minha namorada e eu instintivamente paramos de conversar. Eu até diminuí o volume da música até quase o silêncio absoluto, tentando manter toda a minha atenção na estrada. Foi aí que tudo começou. Eu não sei quantos minutos seguimos assim, praticamente às cegas naquela névoa interminável. O ambiente estava estranho e pesado, o ar parecia denso, quase opressor. Eu já começava a me desesperar quando que de repente a névoa se dissipou um pouco. Ela não dissipou completamente, mas finalmente eu consegui enxergar melhor ao meu redor. Foi aí que eu percebi uma coisa muito estranha. A estrada parecia estar mais estreita. Aquilo me causou um arrepio na nuca, mas eu tentei me concentrar ao máximo, até mesmo para não correr o risco de sair da pista. E então, uma coisa chamou a minha atenção. Na distância, eu vi 2 faróis se aproximando. Quando eles estavam a poucos metros e a névoa me permitia ver com mais clareza, eu pude perceber que se tratava de um ônibus antigo. O veículo parecia estar em excelente estado de conservação, apesar do modelo claramente ultrapassado. Nós passamos ao lado dele e seguimos adiante. De certa forma, eu senti um alívio ao ver um outro veículo naquela estrada tão deserta. Poucos segundos depois, outro veículo apareceu no sentido contrário. Dessa vez, era uma Kombi motorhome, pintada com aquelas cores psicodélicas. Acho que essa Kombi se chamava Kombi Safari, ou alguma coisa do tipo. Aquilo me surpreendeu, pois eu sabia que esse modelo estava fora de circulação há muitos anos. Ainda assim, a Kombi parecia estar impecável, como se tivesse acabado de sair da fábrica. E logo atrás dela surgiu uma caminhonete de carroceria aberta, igualmente antiga, mas muito bem preservada. Eu achei tudo muito estranho. Ver 3 veículos tão antigos trafegando um atrás do outro, ainda mais em plena madrugada, em um local tão isolado, era algo raro, para dizer o mínimo. A única explicação lógica seria se houvesse uma exposição de carros clássicos na região. Eu segui viagem em silêncio, ainda muito concentrado na estrada, pois a névoa continuava intensa. A minha visibilidade não ia além de 30 metros. E então aconteceu uma coisa muito bizarra. Novamente, eu vi 2 faróis surgindo na minha frente. Assim que o veículo se aproximou o suficiente para que eu pudesse vê-lo com mais clareza, o meu estômago se revirou. Era o mesmo ônibus antigo, que no caso eu havia visto antes. Pessoal, eu fiquei embasbacado com aquele cenário. Isso não poderia ser uma simples coincidência. Segundo depois, outra Kombi surgiu logo atrás, com as mesmas cores e o mesmo modelo que eu havia visto antes. Em seguida, veio a mesma caminhonete de carroceria aberta. Foi aí que o meu sangue gelou. Eu havia acabado de ver aqueles mesmos veículos minutos antes. Mas como isso era possível? Como eles poderiam ter aparecido novamente, seguindo na mesma direção contrária? O medo começou a tomar conta de mim. O que antes era apenas uma curiosidade incômoda, agora se tornava algo bem aterrorizante. Que tipo de estrada era aquela? Que tipo de lugar era aquele? E mais importante, será que realmente conseguiríamos sair dali? Eu ignorei o frio que subia pelas minhas costas e seguimos em frente. No entanto, minutos depois, aconteceu uma coisa. Uma coisa que não me pareceu mais ser simplesmente uma curiosidade, mas sim aterrorizante.
Nos deparamos novamente com os mesmos faróis vindo na direção oposta. Era o mesmo ônibus antigo de um modelo claramente ultrapassado. Pouco depois, a tal Kombi e alguns metros adiante, uma caminhonete de carga, uma carroceria de madeira. Isso não podia ser normal, nem sequer uma coincidência macabra. Algo muito estranho estava acontecendo. Minutos depois, os mesmos 3 veículos passaram por nós mais uma vez, na mesma ordem, com a mesma distância entre eles. E não parou por aí. Eles passaram novamente e depois, mais uma vez. Foi então que eu compreendi. Não era apenas o fato de vermos veículos semelhantes, eram os mesmos 3 veículos repetindo o percurso exatamente na mesma sequência e na mesma posição relativa uns aos outros. Eu comecei a me tremer de tanto medo. Eu sentia um frio na barriga a cada pedaço de estrada que eu avançava. Aquilo era realmente impossível e logo percebi uma coisa ainda mais assustadora. O mesmo trecho da estrada também se repetia. Estávamos dirigindo pelas mesmas curvas, passando pelos mesmos pontos e vendo as mesmas placas e as mesmas árvores, as mesmas pedras na beira da pista. E, inevitavelmente, os mesmos veículos surgiam no mesmo lugar repetidas vezes. Meus amigos, não me pergunte como nós estávamos presos em um looping temporal, revivendo o mesmo instante indefinidamente. A minha mente lutava para encontrar uma explicação racional. Eu peguei o celular e chequei o GPS, mas a sinalização havia desaparecido completamente. O relógio do carro, no entanto, continuava avançando normalmente. Eu tentava recordar se havíamos pego alguma bifurcação errada, mas não. Havíamos seguido pela mesma rota de sempre. Na próxima vez que vi os faróis se aproximando, eu já sabia o que esperar. Seria novamente aquele ônibus. Eu reduzi a velocidade, decidindo observar melhor. Quando passamos ao lado dele, eu olhei fixamente para o interior, aproveitando que as luzes estavam acesas, e o que eu vi fez o meu sangue gelar. Tanto o motorista quanto os passageiros vestiam roupas antiquadas, como se pertencessem a outra época. Não apenas era o veículo que parecia saído do passado, quem estava dentro dele também parecia pertencer a um tempo que já se foi. A minha mente se recusava a aceitar o que eu estava vendo. Será que estávamos enxergando o passado? Um nó se formou no meu estômago. Eu me virei para minha namorada, buscando nela alguma prova de que tudo aquilo não passava de uma alucinação. Mas ao encontrar o seu olhar, eu soube imediatamente que ela também havia visto. Ela estava tão aterrorizada quanto eu. O seu rosto pálido e sua expressão congelada denunciavam medo e incredulidade. Eu respirei fundo e com uma voz trêmula perguntei se aquilo estava mesmo acontecendo ou se estávamos imaginando coisas. Ela demorou alguns segundos para me responder, engolindo seco antes de me dizer que aquilo não importava e apenas me mandou continuar dirigindo. Nós dobramos uma curva para a direita e, com o coração batendo violentamente, eu me virei para ela e disse: "Olha só, é a mesma curva. Quando sairmos dela, em segundos veremos um ônibus, depois a Kombi e por último a caminhonete." E exatamente como eu havia previsto, os veículos apareceram, um após o outro, na mesma ordem, com a mesma distância entre eles. Naquele momento eu entendi que eu não estava prevendo o futuro, e sim que estávamos aprisionados em um ciclo infinito. O terror me consumia. Como havíamos entrado ali? E mais importante, como sairíamos? A minha namorada me encarava com os olhos arregalados e uma expressão assustada que relevava que ela também havia compreendido a gravidade daquela situação. Eu até tentei manter a calma e segui dirigindo, mas não importava o que fizéssemos, o trecho da estrada se repetia, os mesmos 3 veículos continuavam surgindo, sempre ali, sempre do mesmo jeito. O desespero me dominou. Eu senti que eu não tinha mais controle sobre nada.
Foi então que eu tomei uma decisão. Encostei o carro bruscamente no acostamento, desliguei o motor e, sem pensar duas vezes, eu saí do veículo. O desespero me dominou. Eu senti que eu não tinha mais controle sobre nada. Foi então que eu tomei uma decisão. Encostei o carro bruscamente no acostamento e desliguei o motor e, sem pensar duas vezes, eu saí do veículo. O ar da noite parecia denso, pesado. A minha respiração estava entrecortada. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. A minha namorada também estava assustada, embora tentasse manter a calma por nós dois. Mas o que estava acontecendo? Havíamos cruzado para uma outra dimensão? Estávamos viajando no tempo? E pior, como sair dali? O que aconteceria se a gasolina acabasse? Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a minha namorada estendeu a mão e pediu as chaves do carro. Vamos tentar fazer diferente, disse ela com uma voz firme. Eu não discuti. Eu estava esgotado e com muito medo. Nós então trocamos de lugar. Talvez mudar um pequeno detalhe da nossa rotina fosse a chave para quebrar aquele ciclo sinistro. Mas não foi assim. Minutos depois, entramos novamente na curva direita e, ao sairmos dela, aconteceu exatamente o que mais temíamos. Lá estavam outra vez o ônibus, a Kombi e a caminhonete. O terror nos invadiu por completo. A minha mente se nublou e eu não conseguia pensar em nada além da terrível ideia de que nunca sairíamos dali. Eu me senti preso em uma história sem fim. Eu não sei quantas vezes mais percorremos aquele mesmo trecho, mas a cada repetição o pavor crescia e tornava a angústia ainda mais insuportável. Nós dois estávamos perdidos sem saber o que fazer, mas não nos restava alternativa, senão seguir em frente até que a gasolina acabasse ou encontrássemos finalmente uma saída. Foi quando, de repente, a névoa voltou a se tornar densa, sufocante, e momentos depois começou a se dissipar até desaparecer completamente. Quando conseguimos ver a estrada com clareza, olhamos ao redor e descobrimos uma coisa inacreditável. Estávamos exatamente no mesmo ponto onde havíamos entrado na tal névoa. Não havíamos avançado 1 quilômetro sequer. Confirmamos isso quando percebemos que nossos celulares voltaram a ter sinal e o GPS marcava nossa localização inicial. Nós permanecemos em silêncio, tentando processar o que aquilo significava, mas ao mesmo tempo, um alívio imenso nos dominou. Seja lá o que tivesse acontecido, havia terminado e estávamos de volta. Aquela estrada escura e deserta que tantas vezes havíamos percorrido antes, agora nos parecia o lugar mais acolhedor do mundo. Seguimos com o nosso caminho sem olhar para trás, sem sequer cogitar parar, até finalmente chegarmos em casa. Não sabíamos o que pensar, mas estávamos convencidos de uma coisa. A troca de lugares no carro foi o que rompeu aquele ciclo. Conseguimos chegar são e salvos, mas essa experiência deixou uma marca profunda em mim. Durante um mês inteiro, eu evitei sair de casa. Eu não queria falar sobre o assunto, pois eu tinha certeza de que ninguém acreditaria. Além disso, para mim, reviver essa história era como voltar a ficar preso naquele pesadelo. Eu demorei muito tempo para ter coragem de dirigir novamente. E desde então, eu evito ao máximo viajar durante a noite, principalmente em estradas desertas. Os acontecimentos também afetaram profundamente a minha namorada, que raramente conta essa história para alguém e, quando o faz, é apenas com pouquíssimos detalhes. Mas de uns tempos para cá, por outro lado, ela decidiu que precisava contar. Com o tempo, passou a relatar sua experiência a conhecidos, descrevendo tudo como uma história estranha e aterrorizante, além de alertar aqueles que trafegam por aquela região. E foi assim que essa história chegou a mais pessoas. Há algum tempo, eu ouvi um caso muito semelhante no seu canal e descobri que tanto eu quanto a minha namorada não fomos os únicos a passar por isso.
Outras pessoas em diferentes partes do mundo relataram acontecimentos quase idênticos. Mas o que realmente me arrepiou foi saber que eventos muito parecidos já aconteceram naquele mesmo trecho da rodovia, além de diversos relatos de aparições e almas penadas que ficam vagando pelas margens daquela estrada. Aqui termina o meu relato, meus amigos. Muito obrigado pela atenção de todos e uma ótima noite. A coisa que saiu do matagal. O que eu vou relatar a seguir é completamente real. Aconteceu em outubro do ano passado, entre 2 e 3 da manhã. Eu estava cumprindo a minha rotina como agente de segurança pública, patrulhando a estrada que leva à Chapada dos Veadeiros. Eu havia acabado de sair de um posto de gasolina onde havia parado para comprar uma garrafa de água, quando eu notei uma coisa no meio da pista. Eu reduzi a velocidade para observar melhor e percebi que se tratava de um amontoado de lixo bem no meio da estrada. Isso chamou a minha atenção, pois isso não é comum por ali. Eu pensei que o melhor seria remover tudo para evitar acidentes. Então, estacionei a viatura, desci e me aproximei. A noite estava gelada, então eu pus um agasalho e me apressei para tirar aquele lixo dali. Eu ainda estava recolhendo o lixo quando ouvi um ruído atrás de mim. Eu me virei rapidamente e vi um pequeno arbusto se agitando, como se alguma coisa tivesse passado por ele. Eu fiquei em alerta, pois não havia vento. Aquilo não era natural. Alguém poderia estar se escondendo por ali. Mas por mais que eu tentasse, eu não conseguia enxergar nada. A luz da lua era fraca demais para iluminar a escuridão densa ao redor. Eu até tentei focar minha visão naquele ponto quando um novo ruído surgiu, sendo que dessa vez vindo do outro arbusto, a uns 5 ou 6 metros de distância. Na mesma hora meu coração acelerou. "Tem alguém aí?" Eu perguntei em voz alta. Porém, nenhuma resposta, apenas o som sutil de alguma coisa se movendo por entre a vegetação. A minha primeira reação foi pensar que poderia ser algum ladrão se escondendo ali depois de jogar o lixo na estrada para obrigar os carros a diminuírem a velocidade. Então, com uma mão, eu peguei o meu rádio para pedir reforço. Com a outra, eu peguei a minha lanterna e apoiei o feixe de luz para o arbusto onde eu tinha detectado tal movimento. "Aqui é a polícia! Sai daí agora!" eu ordenei. Mas o que aconteceu em seguida fez o meu sangue gelar. Alguma coisa se deslocou de forma extremamente rápida para o outro ponto da mata. Era uma criatura de 4 patas, mas o seu movimento não parecia o de nenhum animal que eu conhecesse. A rapidez com que ele se movia era impressionante. Eu iluminei a área onde aquela coisa tinha se escondido e por um breve segundo eu consegui vê-la novamente. Mas antes que eu pudesse entender do que se tratava, ela disparou em direção à escuridão da mata. Foi nesse momento que eu ouvi um som grave, um grunhido gutural carregado de fúria. Porém, o mais assustador foi quando eu percebi a sua aparência. A sua pele era pálida, quase humana, mas a criatura se locomovia de forma bizarra, como se fosse um homem nu correndo sobre 4 patas. Eu entrei em pânico absoluto ao ter aquela visão. Eu jamais havia sentido um medo tão intenso como aquele. Eu saquei a minha arma e corri de volta para a minha viatura. Eu abandonei completamente a ideia de terminar de recolher o lixo. No rádio, os operadores tentavam me chamar, perguntando o que estava acontecendo, mas eu sequer conseguia responder. Tudo o que eu queria, na verdade, era sair dali o mais rápido possível. Foi então que um som ainda mais forte ecoou pela estrada.
um rugido poderoso como o de um leão ou um urso, sei lá, mas o pior ainda estava por vir. Pelo retrovisor, eu vi aquela coisa que surgia da escuridão bem atrás da viatura. Eu não sei como aquilo apareceu tão de repente. Talvez ele tenha pulado de dentro dos arbustos, mas agora ele caminhava lentamente em minha direção. E foi nesse momento que eu percebi que aquilo não era um ser humano. Ele tinha uma forma estranha, semelhante a de um cão de grande porte, porém completamente sem pelos. Seus membros eram longos e desproporcionais, seus olhos brilhavam em um branco fantasmagórico, refletindo assim a luz da minha lanterna. A criatura mugiu mais uma vez em um som profundo e aterrorizante, e que não combinava com seu tamanho. Eu tremia, não vou mentir. O meu corpo gritava para que eu fugisse, mas os meus pés pareciam presos ao chão. Foi então que vi uma coisa ainda mais perturbadora. Das costas da tal criatura surgiram asas enormes semelhantes às de morcego. No mesmo instante, ela se lançou em minha direção e, sem pensar, eu disparei a minha arma repetidas vezes. Eu não sei se eu a acertei, mas apenas atirava, tomado pelo desespero que eu sentia naquele momento. Seja como for, os tiros surtiram efeito. A criatura recuou e, com um único salto, desapareceu no meio da vegetação densa. Eu não fiquei esperando para ver se ela iria voltar. Eu entrei no carro e arranquei em alta velocidade, dirigindo sem olhar para trás. Quando finalmente me chamaram de novo pelo rádio, eu apenas disse que havia sido um alarme falso. Meus amigos, eu nunca contei esse relato para ninguém. Eu tenho medo de me ser... Meus amigos, a verdade é que eu nunca havia contado esse relato para ninguém, pois eu tenho medo de ser ridicularizado e por isso eu poderia colocar até o meu trabalho em risco. Por isso, eu peço que o meu nome não seja citado. Aqui termina o meu relato. Eu desejo a todos uma ótima noite. Você que chegou até o final do vídeo, realmente eu lhe agradeceria se você desse o seu like e se inscrevesse para receber mais conteúdos como esse. Por hoje é só, mas nos veremos em breve no próximo vídeo.